Olá, meus queridos, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, exclusivamente hoje a nossa aula vai contar com duas partes. Por quê? Nós ainda estamos no capítulo 3 e nós precisamos chegar até o capítulo 4, que é onde está realmente o conteúdo da nossa avaliação. Então, a aula de hoje, a parte 1, vai ser para a gente concluir o capítulo 3 e a parte 2 vai ser para a gente dar início ao capítulo 4, tá bom? Então, peço que vocês peguem a gramática e abram na página 40, que nós iremos continuar a partir do tópico 2, a importância dos pronomes relativos na coesão textual. Então, vamos lá. Como vimos nos exemplos apresentados até agora, os pronomes relativos retomam ou reiteram termos citados anteriormente em uma oração. E essa retomada é de grande importância para a fluidez do texto. Ou seja, quando você utiliza os pronomes, o seu texto tende a ficar mais solto, mais fácil de ler, mais interessante, mais atrativo. Nós temos aqui o texto 1. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz do sol e das moléculas de CO2. Essas moléculas de CO2 estão no ar. Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos. Os seres humanos precisam dele para quebrar as moléculas de glicose. Os seres humanos ingerem essa glicose quando comem uma fruta, por exemplo. Essa quebra libera no organismo energia. Precisamos de energia para viver. E as sobras nós liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas o CO2, tão essencial para as plantas para fabricar a glicose. Página 41. Como você pôde perceber, esse texto apresentou vários termos repetidos de maneira desnecessária. Utilizando os pronomes relativos, nós podemos torná-lo mais coeso. Veja, aí nós temos o texto 2, que é idêntico ao texto 1, só que com os pronomes no lugar dos termos que foram repetidos. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz do sol e das moléculas de CO2, que estão no ar. Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos, os quais precisam dele para quebrar as moléculas de glicose que ingerem quando comem uma fruta, por exemplo. Essa quebra libera no organismo a energia de que precisamos para viver. E as sobras nós liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas o CO2, tão essencial para as plantas para fabricar glicose. Perceba que no primeiro caso a leitura é complicada e pouco econômica, uma vez que o texto repete termos desnecessariamente. Com os pronomes relativos, podemos não só facilitar a leitura, como também relacionar semanticamente as orações. Então, os dois textos só estão aqui para que vocês relembrem da função que os pronomes têm dentro do texto, que é de retomar um termo, de fazer uma citação de um termo que já foi dito anteriormente para que ele não seja repetido, e também a função de ligar as orações estabelecendo relações de sentido entre elas. Na página 42, nós iremos começar a estudar aqui as orações subordinadas adjetivas. Vocês viram que elas são classificadas em duas categorias: restritivas, com sentido ali de restringir o termo que está sendo adjetivado, e as explicativas, que vão ter o sentido de explicar o termo que elas estão se referindo. Na página 42, nós temos um exemplo. Todos os elementos da natureza que podemos observar recebem o nome de fenômeno. Então, tem a oração principal, todos os elementos da natureza recebem o nome de fenômeno. E entre a oração principal foi colocada a oração subordinada. Essa oração subordinada está se referindo ao termo elementos da natureza. Só que ela diz o seguinte: todos os elementos da natureza, a oração principal, todos os elementos da natureza, te dá uma ideia de um termo generalizado, não é isso? Mas a oração adjetiva te traz a especificação, todos os elementos que podemos observar, ou seja, tem elementos que nós não conseguimos observar. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque ela está dando uma característica para o termo elementos da natureza,
no sentido de restringir esse termo. Então, estou falando de que todos os elementos da natureza, mas é tudo mesmo que existe? Não, é só aquilo que a gente pode observar. Restringir, gente, é diminuir o campo de atuação, né? É, de certa forma, deixar mais específico. E aí nós temos mais alguns exemplos no final da página 42, dentro da oração subordinada adjetiva restritiva. Já na página 43, nós chegamos nas orações subordinadas adjetivas explicativas. E essas orações vão ser introduzidas para explicar o termo que ela está se referindo. Então, o exemplo: a energia, que não é fácil de definir, pode ser sentida a todo momento. Qual é a minha oração principal? A energia pode ser sentida a todo momento. Só que no meio da oração principal foi acrescentada a oração subordinada. Qual é a oração? Que não é fácil de definir. Essa oração subordinada está ligada ao termo energia. Só que aqui, qual é a função? Ela está aqui para restringir, para diminuir o campo de atuação da energia? Não. Ela está aqui para explicar o termo energia. Então, ela está funcionando como um adjetivo. E que tipo de adjetivo? Um adjetivo de explicação. Por isso que essa oração é classificada como oração subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas, elas são simples de analisar. Por quê? Elas são basicamente classificadas nessas duas categorias. Ou são orações subordinadas restritivas, orações subordinadas adjetivas restritivas, que estão ali para restringir o sentido do termo que estão fazendo referência, ou seja, deixar mais específico. Ou então são orações subordinadas adjetivas explicativas, que vêm dentro da oração para poder explicar um termo que foi dito anteriormente. E na página 44, para a gente concluir o capítulo, nós temos as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Vimos no capítulo anterior que as orações subordinadas substantivas podem assumir uma forma desenvolvida, que é introduzida pela conjunção integrante mais um verbo, ou a sua forma reduzida, que é sem conjunção mais o verbo do particípio. Também as orações adjetivas podem se apresentar na forma reduzida. Nesse caso, o verbo assume uma de suas formas nominais. Aí o verbo pode vir no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Aí fazendo uma recapitulação aqui rapidinho para vocês. Os verbos no infinitivo, eles têm as terminações em AR, ER ou IR. Os verbos no gerúndio têm a terminação de NDA, NDO. Os verbos no particípio terminam em DA e DO. Por que são chamados de formas nominais? Porque o verbo, quando está conjugado dessa forma, não parece ser um verbo, né? Às vezes até nos lembra um nome, um adjetivo, enfim. Aí nós temos aqui vários exemplos. No primeiro, todos os elementos da natureza observados pelo homem são chamados de fenômenos. Vejam aqui que o verbo é observar e ele está terminado em DO, né? Observados, então está no particípio. Próximo exemplo, a física quântica é uma ciência de escandalizar qualquer acadêmico. O verbo aqui é escandalizar e ele está terminando no infinitivo, primeira conjugação, AR. E o último exemplo da página, o moinho de vento utilizado para moer uma grande quantidade de cereais é uma das formas mais antigas de utilização da energia da natureza. Eu tenho aqui o verbo utilizado, que está no particípio, terminando em DO. Certo, gente? Então, gente, página 45, vamos lá para nossas atividades. Primeira questão. Quando dois corpos são colocados em contato, o que tem as moléculas vibrando mais rápido, ou seja, o que está mais quente, transfere energia para o outro corpo, que é o mais frio. Dessa forma, a energia nunca é criada, mas sim transformada.
As frases abaixo exemplificam a ocorrência desse fenômeno. Como você verá, todas elas apresentam orações adjetivas introduzidas pelo pronome relativo que. Reescreva-as retirando o que de cada uma delas. E aí faça as alterações necessárias. Então vamos lá. Letra A. A energia química que existe nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Como que fica a frase? A energia química, aí você tira o que e pega a palavra existente e coloca no lugar. A energia química existente nos componentes dentro de uma pilha é transformada em energia elétrica. Letra B. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, que faz o carro se movimentar. Como que fica a oração? A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, aí você tira o que e pega o verbo e traz aqui para o gerúndio, fazendo o carro se movimentar. A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, fazendo o carro se movimentar. Letra C. A energia química dentro dos alimentos é transformada do nosso organismo em energia, que ajuda o nosso corpo nas atividades diárias. Como que fica a oração? A energia química dentro dos alimentos é transformada no nosso organismo em energia. Tira o que e pega o verbo, ajudando o nosso corpo nas atividades diárias. Certo? Segunda questão. Como podemos observar na questão anterior, conhecer os mecanismos que a língua oferece nos possibilita novas formas de expressar a mesma coisa. Se usarmos esses conhecimentos a nosso favor, expandiremos nosso vocabulário e, mais que isso, evitaremos problemas textuais, como a falta de coesão. O pronome relativo que, por exemplo, é um elemento importante da coesão referencial. Tá aqui até não aprenda mais o que isso significa, né? Coesão referencial ocorre quando determinado elemento textual remete a outro elemento, substituindo-o. Quando bem utilizado, ele torna o texto mais fluido e claro. Pensando nisso, reorganize o texto a seguir utilizando o que para ajudar na coesão referencial. E aí pede para você fazer as modificações necessárias. Então eu vou ler aqui para vocês a sugestão de resposta, tá? O texto está na página 46. As pilhas são dispositivos que possuem 2 eletrodos e um eletrólito, nos quais ocorrem reações de oxirredução espontâneas que geram a corrente elétrica. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta no ano de 1800 e era formada por discos de zinco e cobre, separados por um algodão embebido em salmoura. Estes eram colocados de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna. Como era uma pilha de discos, começou a ser chamada por este nome. Próxima página. Terceira questão. Leia. As matérias em geral possuem propriedades inerentes. São elas a massa, medida de quantidade, a extensão, que é o espaço que ela ocupa, a inércia, a impenetrabilidade, a divisibilidade, a compressibilidade, elasticidade e porosidade. Essas são as propriedades gerais. Além delas, temos as propriedades funcionais, que são comuns a determinados tipos de matéria. No trecho, temos as propriedades funcionais, que são comuns a determinados tipos de matéria, que mudança de sentido ocorreria se não houvesse a vírgula no período. Classifica as orações adjetivas em ambas as situações. Então, vamos lá. Sem a vírgula, nós teríamos uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois nesse período haveria uma restrição, uma limitação das propriedades funcionais. Já com a vírgula, nós teríamos uma oração subordinada adjetiva explicativa, pois a ideia nela expressa é de que as propriedades funcionais são comuns
a determinados tipos de matéria. Então, sem a vírgula, nós teríamos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Com a vírgula, nós teríamos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Quarta questão. Analise o trecho abaixo e responda o que se segue. Outros tipos de energia estudados pelos cientistas são a energia gravitacional, energia potencial elástica, energia química, a dos explosivos, energia térmica, que é o estado de agitação das moléculas, e a energia elétrica, que está diretamente associada às cargas elétricas. Então, letra A. Separe do trecho acima a oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de particípio. Então, nós temos que procurar uma oração subordinada que esteja restringindo o termo e que ainda esteja reduzida no particípio. E ela é estudados pelos cientistas, ok? Letra B. No trecho, há também uma oração subordinada adjetiva explicativa, reduzida de particípio. Indique qual é e a desenvolva. A oração é diretamente associada às cargas elétricas. Para desenvolvê-la, nós teríamos energia elétrica, vírgula, que é diretamente associada às cargas elétricas. Na página 48, nós temos a última atividade do capítulo 3, que é o emprego da vírgula nas orações subordinadas adjetivas. Vimos anteriormente que existe uma diferença semântica entre as orações subordinadas adjetivas restritivas e as explicativas. Essa diferença é expressa basicamente pelo uso ou não das vírgulas. Pontue, quando necessário, as orações abaixo, considerando o sentido e a sua intenção comunicativa. Então, a letra A não é necessário a gente pontuar. Ela não precisa de pontuação, além da pontuação que ela já possui. Letra B. Os fenômenos físicos, aí nós vamos colocar vírgula, que não implicam na mudança da composição da matéria, vírgula, são estudados pela física. C. Os fenômenos químicos, vírgula, os quais provocam mudanças na composição da matéria, vírgula, são temas da química. Letra D. O ato de rasgar um papel, vírgula, que é um fenômeno físico, vírgula, não provoca mudanças na composição da matéria. As partes menores, vírgula, que continuam sendo papel, vírgula, ainda são formadas pelos mesmos componentes. Letra E. Se decidirmos queimar o papel, teremos um fenômeno químico. As cinzas que se formarão terão uma composição diferente da do papel. Aqui a gente não precisa pontuar. Assim como a letra E não precisa de pontuação adicional. Certo, gente? Então, aqui nós encerramos o capítulo 3. Espero que vocês tenham refrescado aí a memória em relação ao papel dos pronomes e as orações adjetivas.